E aí o Gabigol acaba desperdiçando. E aí tem mais uma polêmica, que é se o Léo Jardim acabou avançando, se adiantando ou não na cobrança. O Gabigol bateu mal, tá? Para começar. Pela Cruz vai voltar a jogar, Também acho. vai pegar o time vai pegar o time dos companheiros e tal. É um Flamengo muito forte, muito forte. O banco do Flamengo é impressionante. E o Flamengo Salve, salve nação, saudações rubro-negras, nação, vamos acompanhar aí Chico Garcia e o pessoal lá do 3 na área, falando sobre o Flamengo, falando sobre esse início de temporada do Flamengo aí, o Flamengo que empatou contra a equipe do Vasco ali, um jogo que deixou a desejar, né, vamos falar a verdade, mas vamos acompanhar o vídeo aí, acompanha até o final e deixe o seu comentário. Link abaixo na descrição dos dois canais que vocês vão assistir nesse momento como crédito. Antes do vídeo já deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo junto, vamos ao vídeo. Vasco e Flamengo se enfrentaram no Maracanã no primeiro clássico carioca da temporada e vejam só, o Flamengo, todo poderoso, né? Quando eu falo assim não é ironicamente, com bons valores, com o técnico Tite, com um elenco espetacular, teve muitas dificuldades contra o Vasco da Gama. Não muitas dificuldades, teve dificuldades, né? O Léo Jardim foi eleito o melhor em campo, não apenas pelo pênalti defendido aos 44 do segundo tempo do Gabigol, que tem um retrospecto muito positivo, mas ultimamente ele perdeu 3 dos últimos 4 que ele bateu. O Gabigol perdeu espaço, virou reserva, né? E aí tem toda a celeuma dele ir para o Corinthians, não ir, aquela coisa toda, aquele relacionamento com o Tite, que ficou estremecido quando o Tite era técnico da seleção, e ele, né, botou num carro de som lá a galera xingando o Tite porque não tinha levado ele, aquela coisa toda. E eu já jogo numa seleção. A vida dá voltas, hoje o Tite é o técnico dele no Flamengo. E ele não é um titular, o titular é o Pedro, mas ele vem recebendo oportunidades, está mais comprometido, está mais fininho em relação ao ano passado, isso dá para perceber claramente. Mas assim, o Léo Pereira também teve que salvar 2 bolas praticamente em cima da linha. Então quando a gente fala que o Léo Jardim foi um cara de destaque, um cara ameaçado, o Vasco também teve os seus ataques, teve os seus momentos. O Emiliano Dias, inclusive, confirmou que o Verratti tem uma fissura na costela, está machucado e é uma preocupação aí para o Vasco da Gama, porque inclusive o Léo Pereira salva numa cabeçada que ele tira do goleiro e a bola está entrando e o Léo Pereira salva. Agora, foi um jogo de lances polêmicos, como tem sido o Campeonato Carioca, né? De péssimas arbitragens. Bom, e quem apitou foi o Wagner do Nascimento Magalhães, que perdeu o escudo FIFA e que eu acho com muitos problemas. O David, ex-jogador do Inter, do Fortaleza, do Cruzeiro, deu uma cotovelada no Gerson, que é inacreditável, como ele não tenha visto, né? Como ele não tenha expulsado o jogador do Vasco. Porque ele, cara, a imagem é muito clara, ele tá olhando pro Gerson, ele tá engatilhando o cotovelo e ele dá no gogó do Gerson. E mesmo assim não é expulso. Depois tem um pênalti bem marcado, né, do zagueiro João Vitor no Arrascaeta, né, aquele passapé, né, o Arrascaeta corta, até saindo da área, o lance tá bem no limite, né, e o João Vitor no passar acaba derrubando, ele marca sem titubear, ele tá próximo da jogada. E aí o Gabigol acaba desperdiçando. E aí tem mais uma polêmica, que é se o Léo Jardim acabou avançando, se adiantando ou não na cobrança. O Gabigol bateu mal, tá? Para começar. E o Bruno Spindel, o diretor de futebol do Flamengo, reclamou bastante, né? E foi chamado até a cabine do VAR, na verdade o escritório lá, né? Para que ele analisasse o lance e os caras explicassem para eles o que o VAR analisou. Né? A partir de agora tem VAR entre jogos dos grandes do Rio de Janeiro, não tinha na primeira fase, mas depois de tantas arbitragens ruins, com os caras deixando passar, e é curioso, né, porque o VAR deixou passar essa agressão do David no Gerson. Mas enfim, os caras mostraram para o Spindel que não tinha uma imagem conclusiva para dizer que o Léo Jardim ele tinha se adiantado no pênalti. Por quê? Porque o pé dele, um dos pés, precisa estar sobre a linha, não necessariamente tocando pode estar no alto. Então, se ele estiver pegando o impulso e o pé dele estiver na altura da linha, ele ainda está em condição legal. E as imagens realmente não são conclusivas para determinar que ele se avançou ou não. O fato é que ele foi bem, pegou o pênalti, o Gabigol perdeu, e com isso o Vasco e o Flamengo ficaram no 0-0 nesse primeiro clássico da temporada. O Flamengo jogou com mais jogadores do meio do campo. Eu não entendi porque o Tite fez isso. Eu não entendi porque o Tite afunilou o time.
talvez por conta justamente do De La Cruz, jogou diferente. Ele facilitou a vida do Vasco de marcar mais achatado, assim, mais próximo um do outro. Ele não espaçou o Vasco. No segundo tempo tentou espaçar um pouquinho, melhorou, obviamente. O Pedro é um cara muito menos móvel que o Gabigol. Então, quer dizer, você vai ter uma facilitação, botar assim, né? É muito complexo falar isso, porque, pô, Pedro e Gabigol não te facilitam em nada, né? São baita jogadores. Contra você, obviamente, que é muito ruim. Mas eu acho que o Tite ontem tinha que alargar o Vasco. O Vasco jogou com 5 na última linha, 3 zagueiros e os 2 laterais. Eu acho que o Tite tinha que alargar. A gente vê o Guardiola fazendo isso na Premier League todo sábado e domingo. Se o cara botar 4, ele bota 5 na última linha. Se o cara botar 5, ele bota 6. E se o cara botar 6, ele bota 7. Foi assim e vai que o Diniz indo ganhou para do lá. Olímpia no Maracanã também. Ele vai alargando, ele vai insistindo, ele vai batendo. Eu achei que o Tite ontem deu mole em relação a isso. Deu mole na visão do Flamengo, né? Mas acho que o Vasco... O De La Cruz vai voltar a jogar. Também acho. Vai pegar o time vai pegar o time dos companheiros e tal. É um Flamengo muito forte, muito forte. O banco do Flamengo é impressionante. E o Flamengo liberou Mateuzinho, Papo Corinthians, se não me engano, né? Acho que resolveu ainda tá nessa novela. O Pablo foi pro Botafogo. O Pablo esse pegou a seleção brasileira. Foi emprestado ao Botafogo. Tá atrás de um zagueiro ainda. Léo Ortiz, né? Eterno. É o Léo Ortiz, né? Só que o Red Bull não precisa de dinheiro, né? Então, eu vendo por X. Não, menos X, não. Eu falei X. Acabou. É assim. 7 de março fecha a janela. Mas aí o Léo, quem controla o jogador, controla a operação, né? O Léo quer muito pro Flamengo, né? Então, vamos ver até onde vai essa pressão aí. Quem vai ceder mais? Mas será que quer, cara? Isso é o maior perigo, cara. Aonde a gente ouviu falar que quer? Mas não, aí são aí a gente escolhe em quem confiar, pô. As fontes que a gente confia. Isso. Tô te julgando, não. Tô falando o seguinte, porque numa dessa aí a gente fala uma besteira gigante. Já falei várias, inclusive. Mas ele quer. Sabe, tipo assim, será que ele quer mesmo? É isso que ele quer? Tipo, eu vi o cara, né? Vou mandar um direct pro Léo. Tá aí nação, o pessoal do 3 na área aí falando sobre Léo Ortiz. Léo Ortiz, que saiu a notícia aí agora que Flamengo e Red Bull Bragantino entraram em um acordo aí pelo zagueiro. Provavelmente ele vai assinar com a equipe do Flamengo, né? Não sei se nesse momento já oficializou, mas a notícia é que entraram em acordo os 2 clubes. E sobre o primeiro vídeo ali, Chico Garcia falando de Gabigol. Cara, Gabigol, eu não entendo, né? Eu acho que no momento de ele voltar, ter aquele ânimo, de voltar a jogar bola, teve a chance do pênalti, eu acho que recuou a bola, bateu muito displicente, bateu mal, apesar que não só ele foi mal no jogo, né? A equipe toda, não gostei do Flamengo. Eu achei o primeiro tempo do Flamengo muito abaixo, o segundo tempo nem precisa comentar, foi ridículo. Primeiro tempo o Flamengo com muito toque de bola, muito toquinho e nada de agressão. A agressão que eu falo, agrediu o adversário em contra-ataque, em dribles, apertar, sufocar a marcação. O Flamengo não fez nada disso no jogo, cara. Um ou outro momento bom ali do jogo, o Flamengo foi muito abaixo. Com todo respeito ao Vasco da Gama, a instituição Vasco da Gama, mas essa equipe do Vasco é muito fraca. Não à toa eles estão desesperados aí, porque alguns jogadores, sim, muito importantes deles acabaram se machucando e vai fazer falta aí para o restante da temporada aí, que é longa, né? Diga-se de passagem. Nação, deixa seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Estou fixando o melhor comentário. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo. Até a próxima.